This call is now being recorded. Boa tarde. Quero aqui agradecer a presença do Moacir. Hoje é um dia de muita alegria, nós estamos comemorando 1 ano da Rede de Confiabilidade. Esse é o primeiro ano de tantas histórias partilhadas, primeiro ano onde aconteceram palestras, meditações diárias, aulas de yoga, respiração, estudos. Quanto foi produzido, quanto foi compartilhado, ofertado ao longo desse ano. E receber o Moacir é uma alegria. O Moacir tem um papel muito importante na Rede de Confiabilidade. Ele é quem faz as peças de divulgação com todo amor, com toda a dedicação. Tem uma dedicação amorosa muito grande com a Rede de Confiabilidade. Eu sou muito grato a todo esse trabalho que fica por debaixo dos panos, que não aparece. Moacir é a pessoa que aparece muito pouco, mas que faz muito, uma atuação muito grande. Então, nesse primeiro ano, eu coloco aqui minha profunda gratidão enquanto Rede de Confiabilidade, enquanto Vladimir, enquanto pessoa, porque é um amigo que traz muitas sugestões e traz muitas boas ideias. Tem uma história para compartilhar conosco muito bonita e eu queria trazer uma pergunta, se a Rede de Confiabilidade pode contribuir também na própria vida dele. O Moacir tem uma história, um período de diálise, e agora um feliz transplante de rim, e bem recente. Então, compartilhar a experiência de vida, eu acho que pode ser algo que pode ajudar muita gente, com certeza. Então, lhe convido, Moacir, seja bem-vindo à Rede de Confiabilidade e o seu compartilhar. Hoje já tivemos uma conversa com a Eliane Zarur, que está aqui presente, e muito boa, e agora temos a alegria de receber o Moacir. Seja bem-vindo, Moacir. Obrigado, Vlad. Eu que, assim, fico muito feliz assim, com suas palavras, até porque esse nosso papo, assim, surgiu lá atrás, né, naquele curso de respiração que a gente fez, né, que eu fiz com você, e assim, me encantou muito em você como professor, a forma como você tem de transmitir, sabe? Está muito em moda falar em comunicação não violenta, mas praticar isso, não, assim, muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. E você, de cara, eu vi que você é um cara que assim, é exatamente isso. Se eu tivesse que aprender alguma coisa assim com você, se eu pudesse escolher uma coisa, é isso, é o seu jeito de ensinar, de falar, de ter o cuidado certo da escolha das palavras. Acho você um cara muito especial. E para mim foi assim, foi uma alegria poder te ajudar com isso, porque não é trabalho nenhum. Assim, você está falando, mas eu não fiz isso sozinho, né? Teve uma galera que trabalhou também. Teve um período aí que o pessoal, a própria marca da Rede de Confiabilidade é uma marca linda, e eu não participei disso, né? Participo mais do seu projeto dia a dia, né? Do que você precisa, e faço com amor mesmo, cara, porque eu acredito muito na sua entrega. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esse curso, você falou, Respiração Coerente, 2017, 2018, possível. Bem antes da pandemia, né? Totalmente presencial. Tanto é que a minha esposa fez o seguinte, você lembra? A Ana fez o seguinte. Administrando o estresse. Administrando o estresse, sim. Foi bem legal. E nessa época você estudava com uma pessoa, um excelente professor, o Diego, né? Sim. Eu me considero aluno dele para o resto da vida. Assim. Realmente, esse período que passou agora, até o começo da pandemia, eu ainda fazia o curso de Yoga Sutra com ele. Terminei no final de 2020.
Aí 2021 foi que realmente eu acabei não fazendo nenhum curso com ele. Uhum. Acho que três vezes o curso de Yoga Sutra com ele. Assim, me considero um eterno repetente, mas feliz da vida, assim, de Sim. ter a oportunidade de reaprender, né? Porque cada vez que eu faço é uma leitura completamente diferente. E é legal observar que não há conflito, né? As informações interagem muito bem sem conflito, né? A linguagem pode ser diferente, mas não precisa gerar conflito, né? Exatamente. Bom, sobre a minha experiência agora que aconteceu em outubro, na verdade é uma experiência que eu acredito que eu vivo já há uns 15 ou 16 anos. Foi quando eu descobri lá atrás, eu comecei a sentir uma dor no meu dedão do pé e parecia que o dedo estava quebrado e fui a um ortopedista, o cara falou que não era nada, que eu devia fazer um exame de sangue, aí pintou um princípio de gota. Pô, era 30 e poucos anos, 30 e muitos anos. Estava com princípio de gota. E aí todos os médicos eram taxativos. Cara, tá muito novo para estar assim, cara. Vamos fazer uma pesquisa. Enfim, eu acabei chegando eu morava em Niterói, cheguei no médico ortomolecular, que era bem conceituado lá, assim, por pessoas conhecidas, pessoas sérias. E eu comecei a fazer um tratamento com ele, né, na base da alimentação, de alguns suplementos e fazer exercício. E eu consegui melhorar pra caramba a condição do meu rim. Só que em 2008, a 6 dias da minha caçula nascer, eu sofri um acidente de moto. E aí eu tive que operar minha perna, né, que eu quebrei a fíbula, tive que botar uma placa, 9 parafusos. E aí todo esse processo realmente deu uma queda muito grande esse processo de recuperação com medicação, piorou bastante meu rim. E aí, quando eu procurei um nefrologista mesmo, né, para cuidar da parte renal, a recomendação que ele me deu, olha, seu rim está muito, mas muito, está entre 25% a 30% de funcionamento. Dificilmente você aparenta ter alguma coisa mais de nascimento mesmo, né? Alguma coisa assim. O que você tem hoje, você não vai reverter. Então, o que eu te sugiro é fazer um tratamento de tentar ir com esse rim até onde você conseguir. Sabe? É tentar estender isso. E foi nessa época que eu falei para ele que eu não estava afim de desistir assim, não, que eu queria achar alguma forma de. E aí eu acabei chegando num médico ayurvédico, ele até já faleceu, era o Kishora, ele era de São Paulo, mas ele atendia uma vez por mês aqui no Rio, e ele me recomendou fazer yoga. E aí eu comecei a praticar em Niterói, e depois acabei praticando com o Diego na casa que ele dava aula, né, na casa da mãe dele. Então, o Diego, na verdade, eu já venho desde lá de trás, estudando em várias oportunidades com ele. E a yoga, assim, está andando paralelo e me preparando para tudo que eu tive que passar, porque em 2019, 2019 foi final de setembro. É uma coincidência até que eu estava recapitulando as datas, foi em setembro que eu sofri um acidente de moto, e em setembro eu também tive a falência renal, de 2019. E aí eu tive que entrar em diálise. E, assim, eu relutei muito de ir ao médico, porque você sente assim, pô, você vai entrar na diálise. A diálise, para mim, era um quarto negro que eu não sabia o que tinha dentro. Um quarto escuro, sabe? Era uma porta que abria, eu ia entrar e não ia saber o que fazer. Eu tinha medo da questão profissional,
da questão das minhas filhas, né? Eu tenho uma filha mais velha, né? Mas tenho duas, que uma está fazendo vestibular agora, a caçula está com 14 anos. Então, assim, eu ficava assim, cara, eu não posso ficar inválido, né? Eu tenho que estar vivo, né? E aí, quando eu caí na diálise, quando eu entrei na diálise, cara, foi aquela mão divina, assim, de botar o médico certo para te dizer as palavras certas, né? E a médica que me atendeu, ela é a médica responsável por uma clínica aqui na Taquara, a doutora Luciana, e realmente, assim, ela tirou, assim, as nuvens, sabe? Fala, olha só, não é isso não, você vai fazer diálise, você vai ficar bem. Tem gente lá que trabalha de Uber, faz diálise, sai e vai trabalhar. Por que você não vai trabalhar? Aí eu fiquei assim, cara, sabe quando dá aquela clareada assim, né? Quando você sai do nevoeiro. Foi um processo bem interessante, porque eu realmente estava me arrastando há 2 semanas, relutando em ir, por um medo interno de saber que, cara, tem essa coisa aí que pode acontecer a qualquer momento, né? E torcendo para ser só um resfriado, um mal-estar passageiro, mas não aconteceu. Assim, entrar na diálise foi uma experiência assim forte, porque a médica conseguiu tirar aquelas suposições que eu fazia, né? E na própria diálise eu pude ver a referência que eu tinha da diálise, né? É porque, na verdade, assim, a doença renal, ela é uma doença silenciosa. Você muitas vezes não faz ideia do que tem, quando vê já está. Mas ela, assim, em vários casos, a maioria dos casos lá da clínica, ela é consequência de outros problemas mais sérios, como problema de pressão alta, problema de coração, câncer, diabetes. E aí, para essas pessoas, realmente a diálise é uma tortura, cara. Era triste assim, ver como as pessoas tinham dificuldade. Por exemplo, diálise você tem que cumprir um período de 12 horas por semana. Então, eu fazia 3 sessões de 4 horas. Mas tinha gente que não podia fazer isso. Tinha que ir 2 horas todo dia. Porque às vezes o coração não aguenta, às vezes é questão de pressão também. E estando lá, assim, eu pude ver que, cara, eu era um privilegiado. Eu não tinha do que reclamar. Porque eu fazia diálise, ficava bem e saía. E na própria clínica, enquanto eu estava internado, eu comecei a fazer diálise. Em 2 a 3 dias, acho que eu comecei numa sexta-feira, no domingo já era outra pessoa. Porque já tinha limpado meu sangue bem, eu estava me sentindo bem disposto. Eu lembro de eu ligando para minha esposa, para minha mãe, falando, olha, eu sou outra pessoa, cara. Não sou aquela pessoa que vocês deixam que entrou aqui. E aí, assim, esse processo, para mim, foi importante entender que, cara, eu estava relutando contra uma coisa que ia me ajudar, né? Que estava me ajudando. Mas, assim, eu também... a clínica, ela sempre incentiva muito quem tem interesse em fazer transplante. E sempre... Porque, assim, sem dúvida nenhuma, quem chega a uma falência renal, o melhor tratamento é o transplante. Inclusive, eu até falei com a assistente social agora, essa semana, ela me falou que, na verdade, legalmente, assim, dentro de todos os processos da lei, eu ainda sou ainda tenho uma insuficiência renal com tratamento, como tratamento, o transplante, e não a diálise. Entendeu? Uhum. E aí eu procurei uma médica para falar sobre transplante, só que o processo assim do transplante é um processo muito sério, assim, você faz um check-up absurdo, uma quantidade absurda de exames que você tem que fazer.
para mim, foi um incentivo, porque eu fazia essa quantidade de exames e ver que estava tudo bem, cada um que eu pegava e via que estava tudo bem, eu falava, cara, é meu rim que não está funcionando, o restante está tudo bem. Mas isso também é consequência desse período aí, digamos, de 11, 12 anos que eu venho mudando. Que eu venho com a prática da yoga, que eu faço uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Açúcar, sal eu já não consumia há anos, né? Bem antes desse processo eu já não era muito ligado a sal nem a açúcar. É engraçado até porque eu tenho pessoas que convivem comigo que passam a tomar café sem açúcar por tomar café comigo. Porque não acreditam primeiro e depois vão testando e descobrem que o café sem açúcar é mais gostoso do que café com açúcar. Né? Eu adoro café, ainda adoro café. Eu gostaria de trazer aqui um olhar. Na sua fala, em vários momentos dá para perceber que tem, por trás de tudo, ou permeando tudo, um olhar positivo, um olhar que, numa situação que podemos considerar uma situação que foi dramática, né? Podemos considerar que é uma situação dramática, né? Eu acompanhei alguma parte do processo onde não tinha nenhuma perspectiva do transplante, né? Sim. E você trazia um processo como aceitação e como entrega total. E também, em um determinado momento, você falou, agora eu vejo o quanto eu era dependente ali da diálise, o quanto me restringia a vida, né? Sim, Agora eu vejo o quanto é libertador eu sair da diálise. Mas todo esse processo foi um processo muito menos sofrido do que normalmente se vê, né? Porque teve uma aceitação, em nenhum momento, enquanto vivia o processo da diálise, que te mantinha ali com várias restrições, você sofreu por isso, né? Você viveu uma revolta por causa disso? Não. Depois que passou, você teve um olhar de, pô, agora eu vejo o quanto eu estou mais livre e o quanto me mantinha preso, né? Eu não poderia fazer nada. Então, eu vejo que tem permeia um olhar positivo, um olhar de esperança, um olhar de aceitação, um olhar de entrega, né? Um sentimento real, né? Que eu acho que todo esse processo yoga acho que teve uma contribuição significativa aí, né? sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Esse processo do relacionamento, no nosso relacionamento, eu vejo que você sempre traz um olhar de aceitação, um olhar de esperança, né? E um olhar com baixas expectativas, com baixo nível de desejo, né? Que é uma proposta que o yoga vem sempre trazendo, né? Quanto menos expectativa, menos desejo, e mais relação com a vida, como ela se apresenta, como ela é, né? E foi alguma coisa que eu fui observando e sentindo no seu processo. É uma redução significativa do sofrimento por conta da aceitação, né? Por conta da esperança que a vida se apresenta, como ela se apresenta, é como ela é, né? E queria trazer um pouco disso. Obrigado. Lá naquele período da respiração coerente, foi um dos aproveitamentos que você teve, né? O quanto a respiração te trouxe essa sacada do estar ali e desse campo, da organização mesmo desse campo, né, eletromagnético. E eu não sei, não vejo você assim, não foi alguém que participou regularmente das práticas meditativas, mas sempre esteve ali por trás, presente, né? Eu gostaria de trazer... A rede de confiabilidade foi algum elemento de algum instrumento de contribuição para você nesse processo? Foi sim. Inclusive, assim, foram poucas. Eu gostaria muito... Eu te confesso que eu me cobrava cada vez que você falava assim, pô, estamos há 6 meses ininterruptos de meditação. Eu falava, cara, onde é que eu estava, cara? Mas, realmente, assim, essa questão do home office ficou muito bagunçado na minha área de trabalho.
Então, assim, eu não tinha muito horário. Assim, horário regular, sabe? Muitas vezes, acho que uma das vezes que eu participei com você, eu parei de trabalhar, aí participei, aí voltei para trabalhar. Mas, assim, tinha horas que não dava, porque tem uma questão de prazo de entrega, de cobranças, enfim. Aí acabou não... Mas eu também, assim, esse período que eu te falei, até que eu não fiz nenhum curso com o Diego, foi um período que eu resolvi também não forçar. Voltou. Deu uma travadinha, Ah, tá. voltou. É que aqui continuou, acho que foi só o seu que travou. Eu vou voltar então. Esse período de pandemia, eu conversei até com o Diego sobre isso. Eu realmente resolvi dar um tempo assim de me cobrar, porque eu sempre me cobrava, cara, eu não estou praticando, ou eu pratico, mas não estou praticando com a frequência que eu tenho que praticar, ou eu pratico com uma certa frequência, mas não consigo manter. E eu estava com cabo de guerra. Assim, eu sei o que tenho que fazer, mas tratar isso como cabo de guerra, então eu falei, ó, para tudo, vou parar, vou ver aqui o que está acontecendo. E assim, eu me pego muitas vezes assim, estou precisando, vou lá, faço uma respiração. Tem até uma passagem engraçada agora dessa minha internação. Eu queria ser um pouquinho mais cronológico nas coisas, mas eu vou pular e acho que fica mais suave, né? Que eu minha mãe e minha esposa estavam sempre indo lá, né? Mas aí teve uma noite que coincidiu, eu falei para minha mãe, ficava cansativo para ela, eu falei, mãe, fica em casa, fica lá com meu pai, eu fico bem aqui, e realmente era muito bem atendido lá no Glória Dó. E aí eu acordei cedo, que eu era acordado 5 horas da manhã para tirar sangue, aí 7 horas tinha que tomar remédio, e aí eu falei, bom, vou fazer uma respiração aqui. Aí comecei a fazer um exercício de respiração, e aí começou a apitar a máquina, porque eu estava todo monitorado, né? Eu falei, ih, cara, agora apitou a máquina. Aí eu interfonava para o cara vinha e desligava. Aí o cara saía, fechou a porta, aí eu começava a fazer respiração. Aí a máquina apitava. Aí lá pela terceira, quarta vez, cara, o cara falou, ó, vou te dar uma dica, se você quiser, só aperta esse botão daqui que desliga, porque o que está acionando aqui é da respiração. Isso às vezes, só de você fazer assim, ele aciona, sabe? Então... E aí eu comecei a me divertir com isso, de fazer respirações diferentes e ficar olhando como é que ela oscilava, porque ela fazia aqueles gráficos, né? E eu achei muito interessante que uma respiração simples, né? Que é aquela que a gente inspira pela esquerda, solta pela direita, inspira pela direita e solta pela esquerda. Simples isso, né? Básico. Cara, ele conseguia eu conseguia fazer a linha ficar quase reta, assim, sem ondulação. Aí depois eu forçava, né? Eu pegava, fazia... aí ela subia. Aí eu fazia a respiração quadrada. Ela subia, ia reto, descia. E aí foi divertido, cara. Muito legal observar isso. Pois é, eu queria ter filmado isso, mas não consegui. Porque eu acho que ia ser um registro interessante. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Sim. Nesse período todo, eu sei que você tem muito trabalho. O que te motiva a prestar esse serviço voluntário amoroso para a rede de confiabilidade? Fazendo aquelas peças de divulgação, enfim. Então, agora você está com a dedicação para a adesivagem da van. O que te motiva a prestar esse serviço amoroso, generoso para a Olha, rede de confiabilidade? quando eu falo do Diego, assim, aprendi muita coisa com ele. E ele me contou uma história, uma vez, bem interessante. Que ele, a primeira vez que ele foi fazer o curso no Krishnamacharya, lá na Índia, no QAM, ele ganhou uma bolsa, uma baita de uma bolsa para conseguir fazer, né? Porque parece que ele participou de um evento com Desikachar, ou com o filho do Desikachar aqui no Brasil. Aí eles
eles gostaram assim, de conversar um com o outro, né? E aí chamaram ele para fazer um curso lá. Ele falou, pô, mas eu não tenho dinheiro. Não, não tem problema, você faz, a gente dá uma bolsa. Aí não acreditou naquilo, né? Mas escreveu. E aí, pô, ganhou uma baita de uma bolsa para fazer o curso. E ele chegou lá e ele virou acho que pro Desi Cachar, né? E falou assim, pô, queria muito, mas muito te agradecer. Eu disse, não. Por que você vai me agradecer? Não, porque você tá... Não, olha só, eu posso fazer isso. Quem tem que te agradecer sou eu, que você está aceitando o que eu estou te oferecendo. E eu acho que essa é uma história muito bonita, assim. Eu acho que a gente tem que estar pronto para olhar o que cabe a cada um fazer, né? E eu faço assim, faço com prazer mesmo, porque eu já te falei, acredito no teu projeto, acredito em você. E é uma forma de contribuir, assim, sinceramente, com a rede de confiabilidade. Nós somos muito gratos, porque é um trabalho muito importante. Muito importante. Hoje, a divulgação, apresentar, e apresentar de maneira visual, é extremamente importante, né? Nada acontece se não comunicar. Exatamente. Então, as peças que você faz, elas comunicam muito bem, né? De uma maneira muito clara. Afinal de contas, é um profissional há 30 anos, assim como eu estou há 30 anos nessa área do yoga, você está há 30 anos na área de design e marketing. Então, queria aqui expor minha profunda gratidão e é de extrema importância. Não teria como pagar, a rede ainda não tem como pagar, né? Pelo amor de Deus. Financeiramente, mas não é um caso assim, da vida a rede. Eu tinha preparado algumas coisas aqui para falar, que eu anotei. Eu queria deixar, assim, já que a gente está registrando, eu acho importante registrar isso. Vocês sabem aquele símbolo do Novembro Azul ou do Outubro Rosa, que é aquele lacinho? Sim. Quando vocês verem o lacinho verde, ele é referente ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, 27 de setembro. Em setembro, agora, na clínica, enquanto eu fazia diálise, a clínica tem uma assistência social muito boa e eles têm sempre um cuidado assim de tentar passar informações e tentar deixar os pacientes inteirados com tudo que está rolando, sabe? E aí eles distribuíram um lacinho verde para todo mundo, né? E falou que era o dia da consciência Dia Nacional da Doação de Órgãos. E achei muito legal. Mas fiquei pensando assim, pô, legal, mas vamos lá, vamos usar o lacinho, né? O lacinho verde. 27 de setembro, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, a quem eu considero a oração uma religião, eu recebi a ligação da minha médica, me chamando para no dia seguinte estar lá de madrugada para a gente fazer o transplante. Então, eu acho legal assim registrar isso. Eu tinha pensado em falar no entrego, confio, aceito e agradeço. Mas, assim, o entrego, confio, aceito e agradeço já virou meio que prática em momentos difíceis, sabe? Porque eu, quando estava na emergência, eu era acordado, quando eu falei que era acordado às 5 para tirar sangue, isso é quando eu já estava no quarto, porque na emergência era às 3 da manhã. Às 3 da manhã. E não adiantava. A menina furava 3, 4 vezes para conseguir pegar uma veia. Porque o que acontece? Eu tenho uma fístula, para quem não sabe o que é fístula, uma junção de uma veia com uma artéria, onde você espeta uma agulha em cada lado. Não é uma coisa bonita, então não vou mostrar para vocês. Mas às vezes ela cria um calombo, a minha está um pouquinho alta também.
que é quando você tira o sangue e passa pela máquina e devolve. Então, por ter a fístula do lado esquerdo, eu não posso fazer nada nesse braço esquerdo. Eu não posso medir pressão, não posso tirar sangue, não posso fazer nada, porque é um risco perder a fístula por conta disso. Hoje eu não utilizo a fístula, mas assim, ainda estou num processo muito recente, então pode ser que eu talvez precise. Então, ainda tenho que ser cuidadoso com ela. E aí eu só tinha o braço direito para tirar sangue. Olha, saí do hospital, minha mão era uma placa roxa aqui em cima. Conseguiram estourar todas as veias. Aqui eu ainda tenho, ó, o roxinho aqui, ó. E exatamente por não beber tanta água, por estar em diálise, as minhas veias já não estão tão grossas, né? Eu passei a beber água agora, né? Estou feliz da vida, porque eu adoro água. E aí, assim, o entrego, confio, aceito e agradeço, ele é um calmante na hora do sufoco, sabe? Eu até eu estou fazendo exame toda semana, né? Para voltar à médica. Aí teve uma das vezes, umas 2 semanas atrás, que juntaram 3 para tentar tirar sangue do meu braço. Tava doendo, nossa senhora, e eu ficava assim, eu entrego, confio, aceito, agradeço. Com o braço de lado, assim, entrego, confio, aceito, agradeço. Mentalmente aqui, mentalizando, e passou. Mas, assim, eu acho que uma palavra que para mim foi muito marcante nesse período é a palavra doação. Foi dia 4, quando eu recebi a ligação dela, foi eu não sei explicar como, mas a sensação que eu tive é de renascer, sabe? De estar renascendo. Até já conversei um pouquinho com o Vlad, porque assim, eu sempre fui meio só aquariano, sou meio viajandão, gosto de pensar num monte de coisa. Enfim, e eu estava me acostumando a não ser isso, porque eu sabia que de 2 em 2 dias eu tinha que estar na clínica. Sabe? Não tinha, por exemplo, já viajei assim, organizando assim, pô, faço na sexta, faço a diálise na sexta, eu vou sábado, domingos e volto na segunda para fazer diálise. Então, assim, era uma marra, sabe, pesada. Eu, depois que eu tive alta, eu estava em casa no primeiro sábado, eu fazia terça, quinta e sábado. Primeiro sábado que eu estava em casa, eu acordei, sentei, minha esposa estava vendo o filme, eu sentei do lado dela, aí ela virou para mim, né, passou a mão no meu cabelo e falou assim, não tem diálise hoje, né? Eu falei, caramba, eu não tinha me dado conta, que eu não tinha diálise. E muitas coisas, assim, às vezes a ficha demora a cair, sabe? Minha esposa ficou sobrecarregadíssima, porque a gente estava, quando eu tive essa notícia, a gente tinha se programado para fazer uma mudança. A gente estava com tudo programado para fazer mudança. Era mudança porta a porta, sabe? Era um apartamento do lado. Mas eu tive que me internar, ela teve que fazer tudo sozinha, dar conta de tudo sozinha. E quando eu cheguei em casa, assim, eu cheguei numa condição nova, assim, me estranhando fisicamente, né? E numa casa nova também. Eu falei, cara, tá tudo novo, tá tudo diferente, tá tudo, sabe, meio com o dedo para onde que eu vou andar, né? Mas, assim, as coisas já estão se aprumando. Até a questão da cirurgia, eu fiz um preparo mental, porque eu não tive muito tempo, né? Ela me ligou na segunda noite para eu estar terça-feira de manhã. Preparo mental zero, né? Prepara tudo, vai de manhã. Eu tinha muito como registro o que aconteceu quando eu comecei a fazer diálise, que na verdade era um processo contrário, né? Eu vinha muito mal de saúde, e quando eu comecei a fazer diálise, eu comecei a me sentir bem de novo. E saí do hospital depois de uma semana de internação me sentindo muito bem.
e fui assim, me adaptando à diálise, enfim, a todo o processo. Eu falei, pô. E aí, no meio do caminho, eu falei, pô, será que vai ser assim também? Que eu vou sair daqui? Eu não me dei conta, cara, que loucura, porque é uma cirurgia invasiva pra caramba, né? Eu parecia que eu tinha uma pedra na barriga, assim, uma pedrinha na barriga, barriga dura. Hoje eu estava até fazendo um curativo aqui, me apalpando. Eu já vi que a pele, eu já sinto a pele diferente. Eu sinto a pele como minha pele, né? Porque parece que estava tudo anestesiado. E é estranho você mexer assim, não ter certeza do que é, né? São muitas mudanças, né? A Pois é. Eliane levantou a mão, ela gostaria de falar alguma coisa. Só uma curiosidade minha. O receptor tem algum conhecimento do doador? Olha, não costuma ter, tá? Eu não tive contato nem com a outra pessoa que recebeu, porque como são 2 rins, são 2 pessoas que recebem, né? Eu recebi um rim esquerdo que foi enxertado do meu lado direito, e provavelmente a pessoa recebeu o direito que foi enxertado do lado esquerdo, né? Comentaram que foi uma mulher que recebeu, mas assim, porque os enfermeiros que me cuidam eram mesmo que cuidavam dela, então falaram, não, teve uma mulher que recebeu, e tiveram 2 transplantes, assim, 2 dias seguidos. Então parece que fui eu e uma mulher na terça, e na quarta teve mais um homem e uma mulher. Eu fiquei pensando muito sobre isso e fiquei muito, assim, eu acho que tem a ver com o que eu estava falando da doação, sabe? É uma, é uma coisa tão fantástica, assim, tão altruísta, né? Com relação a alguém que você não conhece. Eu me foquei em agradecer a essa família, a essa pessoa que infelizmente já não está mais nesse plano. E foquei em agradecer a eles dessa forma, assim como agradecer a todos que me cercam, porque quando eu pensei em doação, eu lembro de tudo, assim, eu lembro de cada pessoa que me entrou em contato, que ficou feliz, que chorou comigo, as pessoas que não puderam falar comigo, mas que mandaram recado por outros, os amigos mais próximos, meus familiares, minha esposa, minhas filhas, meus pais, meu irmão. Meu irmão me cobrava direto para ser meu doador, sabe? É, eu estava fazendo até em 2019, não, 2020. Eu comecei no começo de 2020 fazer todos os exames, mas não consegui terminar por conta do início da pandemia. E meu irmão ficava me cobrando, porque ele queria ser meu doador. A minha esposa já tinha falado também da possibilidade, se ela fosse compatível, dela doar. Mas eu tinha uma coisa em mim, assim, que eu ficava muito tenso com essa responsabilidade, sabe? De impor, por mais que uma pessoa viva tranquilamente com um rim, mas impor essa condição, seja a quem quer que for, eu realmente não tinha opinião formada. Talvez até pudesse ter ido adiante com isso, mas eu não tinha muita certeza disso. E aconteceu essa possibilidade. Cara, eu só penso assim nessa palavra, porque eu tenho um amigo, né, que é conhecido de infância, a gente se trata como primo. A gente se trata como primo porque a minha mãe é amiga de infância da mãe dele. Elas estudaram no colegial juntos. E a gente sempre teve contato desde que nasceu, a vida inteira. E ele mora no Canadá agora. E a gente se fala por WhatsApp, né? Agora é mais fácil, né? Eu fiquei muitos anos sem falar com ele. E agora a gente se fala quase toda semana. E aí, quando ele soube, através da mãe dele, que minha mãe falou para a mãe dele, aí ele entrou em contato comigo para falar. Aí eu
eu te confesso que quando eu olho lá para a clínica, eu fico pensando assim, cara, tem tanta gente, mas tanta gente precisando. Por que eu, né? E assim, eu tenho liberdade para falar com ele sobre isso, e ele me falou, pô, cara, porque você agradece, cara. A gente não tem que ter vergonha de receber uma graça, assim, né? Receber uma dádiva. A gente tem que agradecer, é só isso. E, e, eu acho que é exatamente isso, cara. Eu fiquei muito feliz com cada reação que eu tive nesse período, sabe? De médico comemorar a minha melhora, de enfermeiro falar, pá, teve alta, que legal, bacana, dos meus familiares ficarem felizes, chorando por conta disso, dos meus amigos comemorarem. É muita coisa boa. Assim, Eu é uma chuva, né? eu queria trazer duas coisas aí. Essa sua colocação da palavra, que não é uma palavra, é atitude, né? Doador, doação, é algo que tem uma grande amplitude, né? Porque Sim. fala-se da importância de ser um doador, né? Doar órgãos, salva-se vida, né? Como doador. E essa doação, ela tem o mesmo nível de importância quando nós somos doadores de alegria, doadores financeiros, doadores. Todo tipo de doação tem um valor muito grande para a humanidade, né? Isso me veio agora, quando você falou do valor da doação, me veio agora. Todo tipo de doação é muito importante, que nós precisamos aprender a sermos doadores, né? Tem a campanha de ser doador de órgãos e tal. O doador de órgãos salva a vida, né? É uma vida que se vai e que deixa duas vidas salvas, né? No caso do rim e várias outras, né? Então, me fez pensar o quanto é importante essa é a atitude, né? Não é uma palavra, né? É uma atitude. Eu vejo como, sempre puxando a sardinha para a rede de confiabilidade, é uma das aptidões da rede de confiabilidade, despertar esse altruísmo, de despertar esse lado de doador, né? Doador de tempo, o que você faz com a rede de confiabilidade é doador de tempo, doador de talento, né? Doador financeiro, todo tipo de doação tem um grande valor para a evolução e para o suporte da humanidade, né? Para criar uma humanidade mais feliz e em paz, nós precisamos aprender a ser doadores, né? Colaboradores, compartilhar. E o outro aspecto, que quando você falou no entrego, confio, aceito e agradeço, e você traz o agradeço em vários momentos, né? A gratidão ela está presente nesse processo. E eu tinha uma colocação assim a fazer, porque quando é muito comum, é muito presente no compartilhar, o entrego, confio, aceito, agradeço, quando está presente uma doença, o agradeço ele sai de cena, né? A pessoa fala, eu posso tentar entregar, posso tentar aceitar, mas agradecer não dá, eu não consigo. Nós vemos que não, ao contrário, né? Nesse processo de sofrimento, se nós olharmos um pouquinho em volta, nós temos muito a agradecer por aqueles que cuidam de nós, né? Por quanto o universo nos concede, né? Elementos para agradecer. Aí você traz um exemplo vivo, claro, porque não é nada fácil esse processo, né? Todo processo não é nada fácil. Mas quando nós trazemos o olhar da gratidão, tem um tempero mais suave, né? Um tempero a mais. Né? Eu não sei nem falar de assim. Eu, assim, hoje nessa condição, eu olho para trás e vejo, nossa, eu até comentei com você, né? Eu não tinha me dado conta de quanto eu gosto de pensar em fazer coisas e não posso. E não estava nem pensando, porque não tinha como pensar. Eu tinha que pensar ali, né? Dentro daquela caixa, né? Mas, assim, era uma. Vou citar o Chico de novo, né? O Chico Xavier, né? Que tem uma passagem que ele começou a se lamuriar
e falar muito mal, assim, e reclamar, nossa, eu sou infeliz, eu estou triste, eu estou aquilo. E o espírito que acompanhava ele, o Emmanuel, falou: Chico, olha só, quando tu estiver assim, tu pega, em vez de ficar se lamentando aí, vai para a favela lá e vai ver o que é sofrer. Assim, eu vivi isso, sabe? Assim, dentro desse universo. Óbvio que é dentro do universo da diálise, né? Eu não tinha o que reclamar, Vlad. Pô, eu tinha saúde, eu graças a Deus, ainda tenho um carro que eu podia ir e voltar de carro. A clínica é perto da minha casa. Eu tenho um plano de saúde da empresa que eu trabalho que me permite me cuidar nessa clínica. Sabe? E tem muita gente que ia pelo SUS, gente que vem da Baixada, vem de longe. Os caras, para chegar às 6 horas da manhã, saem 4 horas da manhã de casa. Sabe? Isso, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com problemas sérios, tipo câncer, diabetes, obesidade, pressão alta, coração. Então, assim, eu não conseguia ver, eu não me permitia achar que eu não tinha direito disso, cara. Eu queria chamar a atenção para um aspecto. Isso é muito importante, porque poderia dizer, ainda assim dizer, não, mas por que eu? Por que eu sou vítima disso e tal? E sofrer, sofrer, sofrer. Então, quando nós desenvolvemos esse olhar, como a Emma disse para o Chico, vai lá para a favela e vê, em vez de reclamar, vai lá e vê. Eu quero chamar a atenção para isso, porque isso outras pessoas vão ter acesso e vão escutar. E muitas vezes nós sofremos por coisas muito pequenas, e que se nós nos distanciarmos um pouquinho e expandir o olhar, nosso sofrimento é muito menor do que outros que estão aí. E isso precisa ter uma intenção psíquica para dar menos valor ao próprio sofrimento e dar mais valor às oportunidades que a vida está concedendo, apesar de ter dor, sim, né? Porque nós estamos conversando com uma pessoa, você, não é nada pequeno que você viveu, né? Mas ainda assim você traz uma fala de que por que eu vou reclamar, né? Se eu tenho um bom plano de saúde, eu moro perto do lugar, tem vários outros elementos que você pode trazer um olhar positivo e um olhar de agradecimento, de gratidão, né? É muito importante ressaltar isso, que isso é importante cultivar esse olhar. O livro que nós estamos lendo de contentamento traz muito isso, porque a vida é dramática para todo mundo, no fundo, a vida nesse mundo é dramática para todo mundo. Se nós não conseguirmos trazer um olhar que esse olhar depende da inteligência, né? Depende de eu olhar para dentro de mim e levar ao mundo o reconhecimento de que outras coisas não são concedidas, eu gosto de trazer, se nós ficamos como moscas. Os órgãos dos sentidos vão ver aquilo que está estragado e que está ruim. A partir da inteligência, eu posso fazer dos meus órgãos dos sentidos janelas para contemplar e reconhecer a beleza do mundo. E ser justo, né? Porque isso, quando você fala, é ser justo. De fato, a vida me oferece a oportunidade. Eu tenho um emprego que me oferece um plano de saúde, eu estou perto do laboratório, eu tenho um carro que me leva. Isso é ser justo com reconhecimento, né, das bem-aventuranças que a vida nos dá. Obrigado, Bruno. Isso é um grande exemplo. Eu tenho alguns registros assim de quando eu comecei a fazer diálise, muito interessantes, porque tinha um senhorzinho lá, nossa, ele tinha dificuldade para andar, cara, era tão difícil o seu Edson. Ele ficava na cadeira de roda e às vezes até tentava andar, mas tinha dificuldade. Eu conversava sempre com ele, né? E ele uma vez me falou: olha, eu vou te falar uma coisa. Eu agradeço a Deus por eu estar aqui. E não ser minha filha, não ser meus netos, não ser minha mulher. Porque eu aguento, cara, mas eu não ia aguentar ver eles, não.
É muito E- forte, né? É muito e forte. ele era um brincalhão, cara. Era muito engraçado. A minha mãe, nossa, quando eu comecei a fazer diálise, meus pais vinham todo dia da diálise para me levar na diálise. Eu falava, não precisa, não, a gente vai com você. E aí ela conversava com as pessoas lá, né? E aí, logo numa das primeiras vezes, eu pedi para a técnica, falei, você deixa a minha mãe entrar para ela olhar como é que é aqui, para ela matar a curiosidade dela? Ela, não, deixa sim. Aí minha mãe entrou. Aí esse seu Edson, ele sentava assim, na diagonal, assim, umas 3 cadeiras do lado, assim, do outro lado da sala, né? Aí quando minha mãe entrou, que ficou lá comigo, o médico foi impulsionar ele, aí ele disse, brincadeira, né? Aí começou, ai, 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 mas na hora que a minha mãe entrou, minha mãe arregalou um olho desse tamanho, e era só brincadeira dele, porque ele fazia isso, isso é normal, assim, entre o pessoal, fazer escândalo na hora tem gente, não, tem gente que tinha uma menina que agora, recente, que ela chorava, assim, toda vez que eu impulsionar ela, assim, tem gente que tem medo de agulha, que tem, né, eu imagino, é isso que eu te falo, assim, a gente, até dentro do que você estava falando, da, assim, dessa, desse olhar pessimista, né, ou ruim em cima das coisas, assim, a gente não pode nem dizer que a pessoa não está sentindo, porque sente, né? Difícil é mudar essa forma de olhar aquela situação, né? Com certeza, isso é muito importante, porque não é dizer que não vai sentir, porque sente, né? A aflição está presente, o drama na vida está presente, mas é começar a exercitar abrir um espaço para também reconhecer, né? Porque Exatamente. não é que vai deixar de sentir, eu acho isso muito importante, importante falar sobre isso. Não vai deixar de sentir, porque vai continuar sentindo sim, né? E criar um outro espaço. Hoje à noite eu vou falar, são dois mundos que precisam interagir, né? O mundo externo e o mundo interno, que são interdependentes, mas o mundo interno nós precisamos aprender ainda a lidar com ele, né? E aí, através da inteligência, ir para o mundo externo. Então, não é que vai deixar de sentir, né? Vai sentir. Dói, né? Dói, de fato. Eu me vejo no CTI como eu tenho um tremor quando eu entro no CTI, que é um tremor de medo, é um sistema medroso que me faz sacudir. Não pode botar cobertor que for, que não tem jeito. Incontrolável. Não adianta pensar que não consegue, né? Mas ainda assim você precisa ter um caminho para estar ali num lugar. A primeira revisão que eu fiz na, na médica, ela foi medir minha pressão, deu 14 por 9, assim. A minha pressão é 11 por 7, 12 por 8. É isso. Na época da diálise até ficava menos, às vezes ficava 10 por 7, 10 por 6. Mas eu descobri que isso se chama síndrome do jaleco branco. E isso eu descobri lá no começo do meu tratamento com o nefrologista, que toda vez que eu chegava nele, eu chegava, né, travado. E ele tirava a minha pressão, dava 14, 15, 16. Aí ele me recomendou uma nutricionista para me ajudar. Aí eu fui conversar com ela. Falei, cara, toda vez que eu vou lá, minha pressão tá alta pra caramba, mas eu chego em casa e minha pressão tá baixa. Aí ela falou, isso é síndrome do jaleco branco. Fala com ele, pode falar com ele. E eu passei a monitorar a minha pressão. Porque o que acontece? Como minha pressão estava dando alta, ele estava me dando remédio para pressão. Eu, naturalmente, tenho pressão baixa. Então, eu já fiquei com 9 por 5, assim, num dia normal. Porque eu estava tomando remédio para baixar a pressão e minha pressão é baixa. Aí falei com ele falou, não, então você vai monitorar. Se subir, tu toma esse remédio aqui. E aí não deu outra, fiquei bem. Nossa, senti um sono nessa época. Porque a pressão baixava, era sono, né? Sim. É isso, eu acho que nós estamos encerrando, já temos 1h05. Foi muito bom ser você. Se você quiser trazer algum fechamento.
eu estou olhando aqui nas minhas anotações. Não, já foi. Eu acho que a gente já abordou quase tudo aqui. Eu acabei escrevendo uma coisa aqui, né, que eu gostei da frase, que é o que eu sentia que nesse período é que eu recebi um grande abraço do universo. Sabe? É uma coincidência, assim, uma sequência de situações, né? Que, cara, me deixou assim, caramba, é muita felicidade, sabe? É muita felicidade junto. E até teve, nesse período que eu estive lá, eu fiquei 2 semanas internado. A minha primeira semana, eu fico com um catéter na uretra e uma sonda ligada direto ao ponto da cirurgia. Aí o processo depois de 1 semana, estando tudo ok, você tira o catéter. Se no dia seguinte tiver tudo ok, você tira a sonda. Cara, o catéter estava botando urina para fora direto, os médicos estavam felizes da vida, estava todo mundo assim, feliz. Era uma quarta-feira, terça-feira, eu tirei o catéter. Aí na quinta-feira, na terça-feira eu tirei o catéter, na quarta eu tirei a sonda. E eu falei, pô, agora eu estou livre no quarto, né? Não tem mais nada pendurado em mim, eu posso andar pelo quarto, posso fazer o que eu quiser. E eu estava dono de mim, né? E aí, o que aconteceu na quinta-feira, quando eu acordei? O rim deu uma caidinha no processo dele. E aí os médicos ficaram preocupados, e aí me fizeram uma bateria de exame para ver se estava tudo bem. Ficaram preocupados de estar tendo alguma rejeição. Então, assim, foi engraçado porque foi 1 semana assim, só com um gráfico subindo, sabe? Tipo, que legal, blá, 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 blá. Tipo, na terça-feira ela falou, se continuar assim, na sexta eu te dou alta. E o gráfico subindo, né? Pô, tirei a sonda, que legal, tirei o cateter, que legal, blá, blá, blá. Aí eu fiz assim, caiu. E aí eu me assustei, porque... Mas, assim, me assustei meio-dia, porque foi o período que eu tive para fazer exame. Eles fizeram vários exames visuais, assim, para ver se estava tudo funcionando fisicamente no rim. E o rim fisicamente estava funcionando perfeitamente. Aliás, é uma imagem linda, assim, porque o rim ele é abastecido por artéria e veia. Cada uma delas tem uma tonalidade de cor. Eu não sei quem é quem, mas uma tem uma tonalidade de vermelho e outra de azul e verde. Então a médica chegou, nossa, mas tá lindo, olha isso aqui. Aí quando ela me mostrou, assim, uma hora que pulsavam os dois, parecia um festival de cores, assim, pulsando, sabe? Era bonito pra caramba. Ela falou, não, tá tudo bem com o rim, tá tudo legal. E aí foi o processo de fazer outra coisa, né? Fazer um tratamento, né? Uma pulsoterapia, uma carga de corticoide direto na veia, e aí isso tem que ser muito monitorado para não dar problema no fígado, enfim, dar problema de glicose. Eu tive que fazer correção de glicose direta, assim, fazia às vezes 3, 4 vezes por dia. Mas esse exercício foi interessante, porque até aquele momento ali de tomar aquele susto, estava tudo muito positivo, e positivo, 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 positivo. De repente ficou todo mundo assustado, cara. Eu falei, opa, peraí. Isso não é brincadeira, não, isso é sério, tem que... Mas, assim, foi tranquilo, assim. Aí, na terça-feira seguinte, eu tive alta. Essa gangorra é uma gangorra, né? Que faz parte da vida de todos nós. Pois é. E muito obrigado pela oportunidade, vocês pela paciência de me ouvir falar dessa aventura. Eu que sou muito grato e queria deixar registrado, veja, com toda essa história, com toda essa
Você presta um grande serviço à rede de confiabilidade. O quanto nós temos a agradecer, o quanto você é uma pessoa, um doador, né? Porque você doa muito do seu tempo, muito da sua... Em meio de tudo isso, você não parou de nos dar atenção. Então, eu queria deixar aqui muita gratidão, extrema gratidão, deixar você como um exemplo de doador, porque você foi um receptor, mas, na verdade, é um grande doador, né? E é um exemplo do quanto é importante, não mede sacrifícios, né? Porque o seu exemplo é um exemplo de quem não mede sacrifícios. Obrigado. Hum. Pode ir. Me Obrigado, desculpa, tá? me emocione. Obrigado. É uma honra para mim, assim, ouvir suas palavras. Tá? Me emociona muito ver. Não é o sofrimento humano que impede o servir e o amar. Você é um exemplo disso. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, Vlad, sempre. Tá? Obrigado a todos. Tá? Namastê. Namastê, Moacir. Fica Beijo a bem. todos. Com certeza. Agora é melhor. Seja feliz, meu amigo. Seja feliz. Sim. Seja feliz sempre. Beijo para Ana. Obrigado, tá? Fiquem com Deus, tá? Todos. Tchau, obrigado. Gratidão. Namastê, muita paz. Obrigada. Vou encerrar aqui a gravação.